Vamos trabalhar mais um momento de esclarecimento dentro das verdades espirituais de Deus para a nossa vida. Vamos ter o conhecimento agora daquilo que nós precisamos conhecer, que está revelado na palavra de Deus para nós. Meus amados irmãos, deixa eu ajeitar aqui o volume do ar. Quero comunicar com vocês agora algo muito importante que nós precisamos conhecer. Eu sempre estou dizendo às pessoas que vida com Deus, a questão não é atividade, compromisso, obrigação religiosa, vida religiosa. Vida com Deus não é por esses princípios, por esses meios. A vida com Deus, ela vai se dar pelo conhecimento. Vou explicar a vocês isso. O homem está perdido de Deus. O homem está separado da vida com Deus. A vida fala da comunhão com Deus. Todo ser humano está perdido, separado da vida com Deus, da comunhão com Deus. Todo ser humano, todos. Sem acepção de pessoa. Todos. Não tem um que esteja dentro de uma vida com Deus. Toda a humanidade separada está de Deus. É isso que eu quero que você entenda, porque o que eu estou aqui falando é dentro daquilo que a palavra nos ensina. A palavra de Deus vai dizer que não há um sequer que tenha entendimento de Deus, que busque a Deus verdadeiramente, porque todos se extraviaram, se perderam na presença de Deus, se fizeram imundos e todos estão perdidos da presença de Deus por causa do pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você pegar Salmos 14, do 1 ao 3, você vai ver essa verdade revelada. E lá em Romanos, capítulo 3, Paulo também vai citar esta verdade revelada que está lá em Salmo. Que não há um sequer que entenda, que busque a Deus, porque todos estão perdidos da presença de Deus. A palavra de Deus vai nos advertir que todos pecaram e estão afastados de Deus. Romanos 3, 23. E se você ler Romanos 5, 12, a gente vai aprender que a Bíblia revela que todos estão mortos no pecado por causa do pecado. Porque todos pecaram. Romanos 5,12 diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A morte aí que o texto está falando é a separação, é o juízo, a condenação eterna. Todos estão dentro dessa situação. Por causa do pecado. Todos, sem exceção de pessoas. Todos estão perdidos. Por isso que Jesus disse assim: eu vim salvar e buscar. Quem? Os que se haviam perdido. Quem são os que se haviam perdido? Toda a humanidade. Porque todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. Todos estão dentro do juízo da condenação do pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, nós precisamos ter o conhecimento de Deus para chegar a Ele. E o principal conhecimento que devemos ter é da nossa realidade, que Deus nos mostra. A nossa realidade espiritual que estamos. Estamos perdidos de Deus. Estamos separados de Deus. Estamos dentro de um juízo, correndo um risco eminente de sofrer a punição desse juízo, de receber a sentença. É aí que entra a importância do Evangelho de Cristo, para levar para o homem perdido essa luz, esse entendimento, esse conhecimento, que o Evangelho vai nos mostrar a esperança, a saída, o socorro dessa situação. Mas o homem está perdido de Deus e ele não vai voltar a Deus por nenhum outro meio que se coloque.
que vivem neste mundo, que busquem por esse mundo, que estabeleçam, estou servindo a Deus, estou em Deus, sirvo a Deus. Por onde? Qual é o critério que você está seguindo para essa vida com Deus? As pessoas estão no entendimento de que estão em Deus, não é? Vou voltar de novo que a internet caiu aqui. As pessoas estão dentro do entendimento que estão em Deus por meio do seu conceito religioso, por meio das suas práticas, das suas boas ações. E isso não leva. Pode subir. Não leva as pessoas a estar em Deus. Não, de forma alguma. As pessoas nunca vão chegar a Deus por aí. Elas precisam do conhecimento. O conhecimento não é de qualquer coisa. Não é o conhecimento de regra, de norma, de princípio, de valores dentro da igreja. Não é o conhecimento de doutrina, de credo, de dogmas, de vida vivida dentro da igreja. As pessoas precisam do conhecimento da verdade. A verdade não é nenhum conjunto de valores e princípios doutrinários de nenhuma religião. A verdade é Jesus, o que ele trouxe, o que ele nos ensinou, justamente nesse propósito, para chegarmos a Deus. Então as pessoas estão perdidas de Deus e jamais vão chegar a Deus se não tiver o conhecimento. As pessoas pensam que pelo fato de viver uma prática de formalidade de vida religiosa em nome de Deus, estão em Deus. Não! Deus não vai receber ninguém. Deus não vai receber ninguém se não estiver dentro do princípio que ele estabelece, mostrando-nos o caminho para chegar a ele. Ninguém vai chegar a Deus dentro dos seus meios que estão vivendo, devotando, consagrando, escravizando suas vidas dentro das religiões, dos princípios, das práticas, da vida formal, da devoção, onde consagram e devotam suas vidas nas atividades, nos trabalhos, nos compromissos, nas obrigações, nas tarefas religiosas, como se fosse servindo a Deus. Então, ninguém vai poder chegar a Deus por aí. Deus não vai receber ninguém, se não estiver dentro daquele conhecimento que ele nos mostra, que ele nos pede para conhecer. Olha o que diz a palavra de Deus lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Paulo, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É pelo conhecimento da verdade que nós encontramos a vida com Deus, a salvação. A palavra de Deus vai dizer que esse conhecimento liberta. Jesus ele disse isso. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa, irmão? Qual é a verdade que nós precisamos conhecer? É a verdade da religião A, da religião B, da religião C? Qual é a verdade? A verdade não é uma igreja, não é uma religião. A verdade é Jesus, o próprio Deus. Ele é a verdade. E nós precisamos conhecer o que ele ensinou, conhecer a ele e seguir a ele pelo ensinamento dele. É por esse meio que chegamos a Deus. Pelo conhecimento da verdade. E eu acho interessante que Paulo também, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3 do versículo... dá uma lidinha lá do versículo 14 e o 15. Paulo vai dizer: Timóteo, desde a tua criança, da tua meninice, que tu conheces as sagradas escrituras, por onde tu pode ter o conhecimento da salvação, que é pela fé que há em Jesus Cristo.
Tu só vai ter esse conhecimento da salvação nas Escrituras, Timóteo. É isso, portaria? Não, liguei não. Foi Dinaldo. Tá. Tá, ok. Vocês estão entendendo? O conhecimento da salvação para Deus é pela palavra que está revelado o conhecimento. Por onde vamos ter a direção de Deus. É aí que eu digo. Ninguém pode ter uma vida com Deus, verdadeiramente, se não for pelo conhecimento. Tem pessoas achando que a sua vida com Deus é porque ela é devota de um sistema religioso, é porque ela é praticante, ela consagra, centraliza a sua vida e seu viver. Está entendendo? Portaria? Não, chegou não. Não, tá não. Tá. Então vocês estão entendendo isso? As pessoas estão entendendo? Tenha paciência, eu estou no trabalho, você já sabe como é a rotina aqui. Mas fique atento no que está sendo levado para você, para lhe esclarecer para o seu conhecimento. As pessoas, elas estão vivendo no entendimento de que suas vidas com Deus é a partir do momento que elas estão dentro de uma religião, praticando a vida religiosa, vivendo a formalidade religiosa, robotizada no estilo, no modelo que a religião estabelece, consagrando, devotando sua vida e seu viver nas atividades, nos compromissos da religião. As pessoas entendem que vão viver, estão vivendo para Deus dentro desses princípios, por meio desses princípios. É aí o que eu trabalho para levar para as pessoas entender, esclarecendo, orientando, instruindo, mostrando, não o que eu acho, o que eu penso, mas levando a luz de Deus, a palavra, para iluminar o entendimento das pessoas. Ninguém vai ter vida com Deus, ninguém vai ser aprovado, ninguém vai ser aceito por Deus se não tiver dentro do conhecimento da verdade. As pessoas estão devotando, escravizando, subjugando suas vidas dentro das religiões, seja católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, as que eu conheço, porque são milhares de religiões, cada país tem sua cultura, tem sua religião, onde vivem suas vidas em práticas e devoções às suas religiões, achando que estão servindo a Deus, estão perdidas de Deus, porque só vão chegar a Deus pelo conhecimento, não é por meio de uma religião, vivendo a vida religiosa. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que todos estão perdidos de Deus, afastados, separados. Todos estão sem o entendimento de Deus. Se fizeram imundos pelo pecado e toda a prática do homem, como se fosse meio de viver para Deus, é reprovada por Deus. Toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus. Isso está lá revelado em Isaías 64, 6. Toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia para Deus. Nada do que o homem faça, dentro dos seus esforços, dentro dos seus méritos pessoais, por meio da sua religião, por meio do seu entendimento, vai ser aprovado por Deus para levá-lo a alcançar a vida com Deus. O homem só pode alcançar a vida com Deus pelo conhecimento da verdade. Essa verdade que não é uma regra de igreja, uma doutrina de igreja, uma vida de igreja. A verdade é Jesus, conhecendo por Ele e andando por Ele, para que cheguemos a Deus. E observo, eu vejo, que as pessoas estão aí vivendo sua vida de fé em Deus. E se a gente observar, o mundo inteiro crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo está vivendo aí a sua vida de Deus. Todo mundo. E é isso que eu convido você a observar. Com toda a atenção.
compromisso e responsabilidade que eu tenho de estar aqui fazendo esse trabalho de informação, cumprindo o ministério que me foi dado, ministrando a verdade. Observe uma coisa. O mundo inteiro fala de Deus. O mundo inteiro vive sua vida para Deus, dentro das suas religiões. Todo mundo está vivendo sua vida aí devota e consagrada a Deus, por meio da religião. Todo mundo aí está vivendo suas manifestações religiosas, de louvor, de adoração, de movimento de Deus. Mas tudo isso está sendo em vão. Tudo isso está sendo em vão. Porque as pessoas estão vivendo tudo isso sem o entendimento da palavra, irmãos. Sem ser pela direção da palavra, irmão. Sem ser pelo princípio da palavra, irmãos. As pessoas estão vivendo tudo isso dentro de uma visão humanista. Não dentro do entendimento da verdade de Deus. Jesus, ele vem e diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Isso está lá em Mateus 15, verso 8 e 9. Observe o que Jesus está falando. Vamos analisar os pontos. Jesus vai dizer: este povo, que povo é esse? Que adora a Deus em vão. Que Jesus está se dirigindo. É os bêbados? É os ladrões? É os malfeitores? Que povo é esse? São os religiosos. São o povo que dizia ser de Deus. É o povo que vivia a sua vida como se fosse consagrado e devoto a Deus. O povo que Jesus está se dirigindo é os judeus. Aqueles que estavam ali para servir a Deus, mas estavam perdidos de Deus. Por quê? Porque saíram da palavra, se desviaram, perderam a direção da palavra e se acomodaram, passaram a viver na formalidade estabelecida pelos homens, que é a religiosidade, através de cumprir obrigações, tarefas, metas, regras, vidas formal religiosa. Deixaram a palavra, que a palavra é para ser vivida, não é dentro de uma formalidade religiosa. A palavra de Deus é para ser vivida na nossa vida, no nosso viver. Mas o povo esqueceu disso. Agora o povo entende que a vida com Deus é cumprindo atividade de culto, é cumprindo compromisso religioso, é vivendo devoto e consagrado, centralizado dentro da religião. O povo entende agora que vida com Deus é andar na formalidade religiosa de usos e costumes. Não, eu me vestindo assim eu sou de Deus, eu andando assim eu sou de Deus, eu estando nesse lugar eu sou de Deus, eu fazendo isso estou adorando a Deus. Atividade de cultos, movimentos religiosos, passaram a viver isso como vida com Deus e perderam o sentido, o entendimento, a direção da palavra. É aí que Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios. É uma adoração a Deus expressiva, só da boca para fora, sem o entendimento da verdade. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O entendimento, separado de Deus pelo entendimento. Porque vida com Deus não é dentro de manifestação religiosa. Adorar e louvar a Deus não é cantando hino, se emocionando dentro de culto de louvor, dentro de igreja. Honrar a Deus é com entendimento na palavra, guardando e vivendo ela na nossa vida, no nosso viver. Isso é honrar e adorar a Deus. Não é eventos religiosos, culto de louvor, culto de adoração. Isso tudo é formalidade religiosa que tira as pessoas da direção de Deus, do entendimento, e leva as pessoas a viver a prática, a formalidade, a atividade religiosa, como se isso levasse eles a estar adorando e servindo a Deus. É aí que o povo está perdido. E Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento está bem longe de Deus. E aí acontece o que Jesus vai dizer agora: em vão me adoram.
Por que adoram a Deus em vão? Porque o entendimento deles não está na palavra, está nos preceitos dos homens. É aquilo que os homens colocam como regra para eles viverem como se fosse para Deus. Eles não estão vivendo naquilo que Deus revela na sua palavra. Vocês estão entendendo qual é a causa do povo adorar a Deus em vão? Do povo continuar perdido de Deus? Sacrifício de tolo? Vivendo uma fé em Deus reprovada? Porque não estão com entendimento na verdade. Estão fazendo tudo isso pelos preceitos que os homens estabelecem. Tem que cumprir isso, tem que estar aqui, tem que fazer isso, tem que cumprir o cerimonial, o ritual, tem que fazer a obrigação religiosa, tem que estar dentro da religião, do sistema e tal, e tal, e tal, e tal. Tem que viver assim, tem que comer isso, tem que se vestir assim. Então o povo hoje baseou e principia a sua vida com Deus não é pelo conhecimento da palavra. É pela determinação dos preceitos dos homens estabelecido pela religião. O sistema, que é do diabo. O sistema religioso, que é o caminho contrário a Deus. É uma porta que não é a que leva para Deus. Essa porta do sistema religioso não dá acesso a Deus a ninguém. O povo pensa que vai ter um encontro com Deus dentro da igreja, da religião. Só que não. O único meio, a única porta de acesso para você encontrar Deus não é a religião, não é o sistema religioso, é Jesus. É aí que o povo está perdido de Deus. Porque qual é o entendimento do povo, da humanidade que vive nas suas religiões? Que estão de Deus, que são de Deus. Por onde? Aonde é que eles estão firmados, se gloriando, alicerçando sua vida de fé e de confiança em Deus? Qual é o fundamento e o alicerce que eles têm essa segurança? É aonde? É em Jesus? Não. Nas igrejas. Na vida de atividade religiosa. É onde eles se gloriam de que são de Deus. Pela religião. É aí que estão perdidos de Deus. Porque estão sem o entendimento da verdade. Mas, irmão, nas igrejas eles não usam a palavra, não falam de Jesus, não diz que Jesus é o Salvador, é o caminho, é o único Senhor. Nas igrejas eles não estão lá servindo a Deus? Não. Servindo a Deus sem entendimento. Olha o que Paulo vai dizer lá em Tito. Abre a tua Bíblia aí e vai lá conferir. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras que são reprovados pela verdade. Dizer que está servindo, adorando a Deus, todo mundo diz, irmão. O mundo inteiro diz. Mas estar em Deus é o porém, verdadeiramente. Ninguém pode estar em Deus, servir a Deus, adorar a Deus, se não tiver no conhecimento da verdade e viver por ela. Não é pregar a verdade, não é usar a palavra e dizer o que a palavra diz, é estar nela, com entendimento. Ah, irmão, mas o pessoal usa. Dentro da igreja católica, eles dizem que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Dentro das igrejas evangélicas, eles só adoram Jesus, não adoram imagem de escultura. Eles só adoram Jesus, dizem que são de Jesus. Diz que Jesus é o único Senhor. Toda a religião prega isso, irmão. Agora vai ver o princípio que eles estão vivendo de fé. Vai ver qual é a regra de fé e prática que eles vivem. Vai analisar o que eles estão sendo formados e conduzindo sua vida dentro dessas religiões. Eu estava ouvindo uma programação religiosa do padre Marcelo Rossi na rádio. E o sermão dele é muito bonito, irmão. Sermão do bem. Olhe, creiam em Deus. Perdoe, ame, ajude o seu semelhante. Tenha fé, Jesus é o Salvador. Diga, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. O padre Marcelo Rossi pregando isso. Está errado? Está não. Esse sermão é do diabo? É não. Esse sermão fala de Deus? Fala. Tanto os pastores, dentro das igrejas evangélicas, como os padres, dentro das igrejas católicas, como os sacerdotes, dentro das igrejas de Mormon, como os anciões dentro do Salão do Reino, como os budistas dentro dos conventos budistas, como os espíritas dentro dos centros espíritas. Todos eles estão lá,
vivendo uma vida do bem, ajudando o próximo, falando de amor, falando de praticar o bem, falando de Deus, da perfeição. Todos eles estão vivendo isso. O problema é que, qual é a doutrina que eles estão sendo formados? Qual é o entendimento deles de Deus? Eles falam tudo isso, mas negam a Jesus. Mas, irmão, o catolicismo, as pessoas dentro da igreja católica dizem que Jesus é o Senhor. Eles não negam a Jesus, negam a Jesus. Eles dizem que Jesus é o Senhor da boca para fora. Eles não têm isso no entendimento deles. Porque ao mesmo tempo eles estão lá se dirigindo a outros senhores. Eles estão lá se recorrendo, suplicando e clamando socorro a outros meios, não a Jesus. Eles estão lá com o entendimento totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Estão adorando a Deus em vão. Mas, irmão, então, os evangélicos não. Os evangélicos são de Deus. Porque nas igrejas evangélicas não tem mais de escultura, é só Jesus que eles pregam. Da boca para fora. Mas a verdade não é essa. A verdade é que eles dizem que Jesus é o Senhor, que só adora Jesus, não tem outro Deus. Mas estão lá colocando a sua vida com Deus por meio de uma religião, por meio de uma igreja. Estão lá buscando o bênção de Deus por meio de ritual, de cerimonial, de sacrifício. Estão lá vivendo, colocando sua fé em objetos, em rituais, em cerimoniais, água ungida, sal grosso, rosa ungida, campanha, pacto, voto. Estão lá acreditando que vai ser salvo por meio de batismo, dadismo, guarda-sábado. Estão lá achando que só adoram, servem a Deus dentro de igreja, dentro do ambiente, na estrutura, no centro religioso chamado igreja. Estão lá sendo conduzidos, submissos, adorando, venerando, idolatrando os seus líderes religiosos como autoridade espiritual de Deus para a vida deles. Estão adorando a Deus em vão, irmão. O entendimento deles não está voltado em Cristo. Eles falam de Jesus, dizem que adoram a Jesus, mas estão lá, adorando, idolatrando as atrações, os astros, as estrelas, nos púlpitos das igrejas, que chamam de altar, onde está ali o paganismo sendo vivido em nome de adoração a Deus. De onde o povo está se dirigindo para Deus? Por meio daquele lugar, dentro daquele ambiente. Por meio daquele púlpito. Dentro da direção do homem, não de Deus, pela palavra. Porque tudo que os evangélicos, dentro das igrejas evangélicas, estão vivendo é preceito de homens, não de Deus. Porque eles estão guiados pelos homens nos púlpitos de igreja. Não é por Cristo, pela palavra. Eu digo isso e provo. Só é conversar com eles em relação a Deus. Ver o que eles entendem. A devoção dele a Deus é pela igreja. Se não tiver nas igrejas, não são de Deus. Tem que adorar a Deus, tem que ir para a igreja. Tem que buscar a bênção de Deus, tem que ir para as igrejas. Tem que estar vivendo ritual, cerimonial, atividade, compromisso de culto. Porque senão Deus não abençoa. Tem que cumprir os cerimoniais e os rituais de batismo, de dadismo, de tomar ceia, de guardar sábado, de não sei o quê. Porque senão, está entendendo? Isso mostra que eles não têm o entendimento de Deus, estão reprovados da fé. Mas, irmão Wellington, então, quem está na verdade para o Senhor? Vou dizer a você. Sabe quem está na verdade? Não é quem está dentro da igreja evangélica. Não é quem está dentro da igreja católica. Não é quem está dentro da religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, Espiritismo. Sabe quem está na verdade? Quem é de Deus está na verdade? É aqueles que estão em Cristo. Porque o conheceram, converteram-se a Ele. Estão vivendo nele, para Ele e por Ele. Estão vivendo nele, para Ele e por Ele. Estão vivendo nele, para Ele e por Ele, para ter a vida com Deus verdadeiramente. São esses que são de Deus. São estes que estão na verdade. Não é nenhum que está dentro de nenhuma igreja. Vocês estão entendendo isso, gente? Estou levando um esclarecimento muito importante para a vida de vocês. Toda a humanidade está perdida de Deus. Ninguém vai ter acesso a Deus se não for pelo conhecimento da verdade. Essa verdade não é uma regra de igreja, não é um conjunto de princípios e valores de nenhuma igreja. Essa verdade é Cristo que Ele ensinou. O caminho que Ele nos ensinou para andar na direção de Deus.
A verdade de Deus que Ele nos ensinou para guardar ela na nossa vida e no nosso viver. A vida com Deus, por onde vamos encontrar? João 14,6. Eu sou, ele diz, o caminho. Para Deus ele é o caminho. Eu sou a verdade. A verdade de Deus é Ele. Não é o que ensina o pastor A, B, o padre, o papa, na igreja A, B ou C. A verdade é Cristo. E a vida com Deus é por Ele. Não é por essa ou aquela igreja. Não é dentro dessa ou daquela igreja. Não é sendo devoto, praticando, centralizando tua vida e teu viver, sendo devoto, consagrando, devotando tua vida dentro dessa ou daquela igreja. É por Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que ele vai dizer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo é resumido em Cristo. Tudo é centralizado e dirigido em Cristo. Não coloque na sua vida com Deus, igreja, boa obra, sacrifício religioso, ritual, cerimonial, justiça sua, virtude, mérito. Não coloque nada disso na sua vida como intermédio para tu estar em Deus. Tem gente que acha que só está em Deus porque está na igreja. E ele é ensinado que se sair da igreja, do sistema, dos centros religiosos, da vida ativa religiosa, ele não está mais em Deus. Não coloque isso na sua vida como intermédio, porque a sua mente vai estar cauterizada nessa mentira. E você vai estar perdido de Deus, achando que está em Deus, por meio dessa mentira. Quantos estão no mundo perdido de Deus, achando que estão em Deus, porque estão dentro da mentira do diabo, pregada na religião? E eu sempre digo e vou continuar dizendo, uma das maiores cadeias de Satanás, por onde ele vai levar o maior número de pessoas para o inferno, é o sistema religioso. É a religião. Uma das principais portas do inferno que priva o homem de Deus e tira o homem da salvação e leva o homem a se perder é a porta chamada religião. A porta principal do inferno. Aonde 80% da humanidade está dentro dela, andando no caminho de morte e não de vida. Andando em maldição e não na bênção. Pensando que estão em Deus, estão perdidos de Deus. É dentro do sistema religioso. 80% da humanidade vive suas vidas escravizadas dentro de religião. Entendendo e achando que estão servindo a Deus. Essa é a maior mentira de Satanás, por onde ele vai levar o maior número de pessoas a se perder. Está dentro da religião. Não está nos bares. Não está se prostituindo. Não está matando nem roubando. O maior número de pessoas que vai se perder são os que estão dentro das religiões. Olha os milhões e milhares de pessoas que estão nas religiões, servindo como se fosse a Deus, na mentira, pensando que estão na verdade. Tem religiões que o número de pessoas dela passa de 1 bilhão, como a católica, como o islamismo. Religiões que aglomeram multidões perdidas de Deus, achando que estão em Deus. O maior número de pessoas que vão se perder e sofrer na eternidade a vergonha, o desprezo eterno e a decepção eterna são os religiosos, que pensam que estão fazendo bem, praticando bem, vivendo com Deus. E até estão praticando bem, dentro da visão humana. O bem dentro da direção horizontal, um para com o outro. Porque quando eu ajudo uma pessoa com a cesta básica, eu estou fazendo bem. Quando eu busco entender a pessoa, socorrer a pessoa, fazer uma caridade para a pessoa, eu estou fazendo bem. O bem entre os homens. Agora, em relação a Deus, isso não vai te levar a Ele. Não é esse bem que vai te levar a Deus. Porque diante de Deus, para a vida eterna, ninguém está praticando bem, se não for em Jesus, por Jesus. Salmos 14, versículo 1 ao 3. Olha o que a palavra nos revela. Bem,
Se você quiser acreditar ou não, é um direito seu. Eu estou ministrando o que a palavra revela. Eu não estou trazendo o conceito meu formado de religião. Eu não estou trazendo aqui o que eu acho e entendo. Eu sou um comunicador da verdade. O meu ministério é ministrar a palavra, o que ela revela. Olha o que está revelado aqui na palavra de Deus. Em Salmos 14, do 1 ao 3. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Toda a obra do homem está abominável diante de Deus. Ah, mas o homem está lá fazendo caridade, ajudando o pobre, dando sopa, dando pão. Ô glória, fazendo a obra de Deus. Quem disse isso? Todos fazem isso. Os traficantes estão no morro, dando cesta básica, ajudando as pessoas. Todo religioso pratica essas obras sociais. Isso não é mérito para a vida com Deus, isso é dever de cada um. E tem uns que fazem com a intenção de propaganda para ele. Não é para atitude natural do seu interior ajudar o próximo. Eles fazem estimulado pelo sistema religioso, pela influência dos movimentos. Tem que ser feito isso pelo natural em mim, não é através de um movimento, de uma formalidade religiosa. Eu tenho que ajudar o meu próximo pela atitude interior da minha alma, de me compadecer na vida das pessoas. Não é dentro de atividade religiosa como hoje o povo faz. E ninguém vai para o céu porque faz obra de caridade, porque dá sopa, porque está ajudando o pobre. Ninguém vai para o céu por isso. Essas obras são abominações, porque está sendo feita de uma forma que está levando você a entender que você vai para Deus por essas obras. É abominação, irmão. Olha o que a palavra diz. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O bem é para Deus aprovar e ter você na comunhão com Ele. Ninguém pode fazer esse bem. Ninguém. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha o versículo 3. Desviaram-se todos. Toda a humanidade se desviou, perdeu-se de Deus. Juntamente se fizeram imundos com as suas obras em pecado, sem o esclarecimento, sem o entendimento de Deus, perdidos da direção de Deus, imundos no pecado. Todos eles se fizeram imundos. Não há sequer um que busque a Deus e faça o bem dentro do propósito de Deus. Não há um. Isso está generalizando, irmão. Toda a humanidade. O texto vai dizer que todos se perderam de Deus. Todos estão sem o entendimento de Deus. Por isso que eu digo sempre, vida com Deus não é questão de religião, irmão. Não é questão de aderir a um sistema religioso e passar a centralizar sua vida, vivendo dentro dele, consagrando seu viver, sua vida de prática religiosa nas tarefas, nas obrigações, como se fosse para Deus, como se fosse encontrar a Deus dentro de religião. Ninguém vai ter vida com Deus por meio de nenhuma religião. É pelo conhecimento da verdade, o entendimento esclarecido pela verdade, para que eu possa ter a vida com Deus. Não é dentro de nenhuma religião, irmãos. O povo está perdido de Deus nas religiões. Por mais prática de caridade, de bondade, de boa obra que façam, isso não vai te justificar diante de Deus. Olha o que diz Isaías 64, 6. Toda a justiça do homem para com Deus é como trapo de imundícia. Todo homem está dentro da imundícia do pecado. Nenhum pode ser livre dessa situação por meio de nenhuma igreja, por agora querer viver uma vida do bem religiosa. A palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por causa do pecado, como diz a palavra de Deus, lá em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos são pecadores, todos pecaram. O homem só pode sair dessa situação pelo socorro de Deus, que é Jesus. Não é por uma igreja, por uma religião. O homem nunca vai ser livre da condenação. O homem nunca vai ter reconciliação com Deus. O homem nunca vai chegar a Deus filiando-se a uma religião, mudando o estilo de vida secular e praticando a formalidade da vida religiosa.
vivendo o padrão religioso como o padrão do bem, dando cesta básica, dando sopa, distribuindo pão, vivendo aquela vida formal, bonitinha, de usos e costumes da religião, ninguém vai ter a sua vida aprovada por Deus por nenhum meio nem princípio religioso. É Cristo quem faz esse ato impossível na nossa vida. É Cristo quem nos restaura, quem nos santifica, quem nos vivifica, quem nos justifica para nos levar à comunhão com Deus. É Cristo quem faz em nós o que nós não podemos fazer. É Cristo quem opera o impossível na nossa vida, de nos levar a Deus. Não é uma religião, não é uma vida de mudança de comportamento secular, não é uma vida de escravidão, de devoção, de tarefa e obrigação religiosa. É Cristo. Isso com entendimento, tá? Isso é com o teu entendimento iluminado pelo conhecimento dele. Não é pela vida de robotização na religião. Não é pela vida alienada dentro de religião. Não é pela vida fanática, escravizada, subjugada, centralizada dentro de religião, em atividade, em obrigação, em isso e aquilo outro. Não é esse o caminho para Deus. Não é essa a vida com Deus. A vida que Deus quer que vivamos para Ele não é uma vida de culto de igreja. Não é uma vida de tarefa de igreja. Não é uma vida de obrigação de igreja. Não é uma vida de compromisso de igreja. A vida que Deus quer que vivamos para Ele é na palavra dEle, guardando ela e praticando ela na nossa vida e no nosso viver. A vida com Deus não é você viver formalidade de culto, momentos de culto, atividade de culto, culto disso, culto daquilo, compromisso religioso, atividade religiosa, como hoje o povo vive. A vida que o povo vive com Deus hoje é aonde? Qual é o centro? Qual é o princípio? O povo vive hoje entendendo que estão vivendo para Deus com a sua vida centralizada dentro dos ambientes religiosos, subjugado à autoridade dos líderes religiosos, onde vive a formalidade. A vida com Deus é centralizada em Cristo, na palavra de Cristo, onde temos que vivê-la no nosso viver, não 2 horas de culto, não dentro de uma reunião, não dentro de uma congregação, de um ajuntamento, mas em todo o tempo aonde estiver, vivendo no entendimento da palavra, guiado por ela. Aonde eu estiver, a palavra que guia os meus pensamentos, minhas atitudes, minhas emoções, a palavra que me leva a julgar, a decidir, a escolher pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é a vida religiosa. Não posso ir para ali porque eu sou crente. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cumprir isso aqui, eu tenho que vestir assim, Eu encontrei uma vez alguém dizendo assim, e muitos pastores pregam isso. A roupa do crente é paletó e gravata. Você tem que se vestir como crente. A mulher tem que se vestir com a roupa até o calcanhar, cobrindo os pés, arrastando o vestido, a saia no chão. Isso é ser crente da religião. Para Cristo, não. Eu pergunto, qual foi a roupa que Jesus disse que tem que usar? Quem estabeleceu um critério, definiu uma roupa para se usar quando você está em Cristo? Eu pergunto, Cristo usava paletó e gravata? Cristo vivia de calça e camisa o dia todo? Qual era a roupa que Cristo usava? Para hoje, esses pastores estão determinando, ordenando o povo que a roupa do crente é essa ou aquela. Do cristão que está em Cristo. Você tem que ter pudor, consciência para se vestir. Mas Jesus não deixou doutrina de roupa para ninguém. Existem conselhos, doutrina não. Como hoje, esses hipócritas da religião, para se apresentar, para mostrar a aparência de santo, justificando pela roupa que veste. Não, porque a roupa do crente é essa, a roupa do crente é aquela, a roupa do crente é aquela outra. Quem disse isso, irmãos? Aonde está isso, irmãos? A pergunta é essa, né? E a gente tem que ter entendimento para fazer as coisas, entender as coisas e viver dentro de uma vida com Deus. Não é porque o fulano diz que é assim, o ciclano diz que é assado, o outro diz que é desse jeito que eu vou viver, não. Ei, calma, eu tenho um princípio a seguir. E o princípio, o crivo, por onde eu estabeleço minha vida, o princípio,
Não é o que diz o pastor, o papa ou o padre dentro de igreja evangélica, católica ou qualquer uma. É Cristo. É a luz por onde eu sou guiado. É Cristo. Jesus ensina isso? Não, então por que eu vou seguir? Não, você tem que ter uma vida vivida dentro da igreja. Você só pode adorar a Deus na igreja. Você só pode ser de Deus na igreja. Você tem que cumprir o batismo. Tem que dar dízimo. Tem que tomar ceia. Tem que estar dentro tem que ser de uma igreja. Tem que estar sob a direção de um líder religioso, pastor, papa ou padre, porque eles são a autoridade de Deus para a sua vida. Porque a bênção de Deus para a sua vida ele vem pela autoridade do pastor. Quem disse isso? Jesus disse isso aonde, irmão? Por isso que eu digo a você, vá buscar o conhecimento de Deus, irmão. Enquanto você estiver vivendo nessa direção, sem entendimento de Deus, você vai continuar perdido, adorando a Deus em vão, vivendo sacrifício, escravizando tua vida em sacrifício de tolo, uma fé em Deus reprovada, tu se submetendo ao jugo e os fardos de servidão que os homens colocam, impõem sobre tua vida dentro das igrejas, tu vivendo como propriedade e negócio dos homens dentro da igreja, tu centralizando tua vida e o teu viver, muitas vezes, tu prioriza mais a tua vida dentro dos compromissos, das atividades de igreja, do que com a família, do que com o próximo, do que com a tua necessidade secular. Tu acha que tu está vivendo para Deus, vai buscar o conhecimento da verdade, irmão. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tu, quando conhecer a verdade, que é Jesus, o que ele ensina, tu vai ser liberto dessa mentira, dessa vida escravizada, centralizada, subjugada, robotizada, alienada dentro desse sistema religioso, na direção do homem, que controla você, em nome de Deus, controla você. Você é um robô da religião. Você é um escravo do homem dentro da religião. Tua vida está subjugada, submissa, não é a Cristo pela palavra. É aos homens dentro da igreja. É ou não é? E eu provo isso, tá? Eu provo isso. Se eu fizer aqui um exame, uma análise de tudo que vocês vivem na religião, com aquilo que Cristo ensinou, meu irmão, você pode ser da igreja evangélica, católica, budista, qualquer religião, vai ser reprovado. Porque o teu princípio de vida em fé em Deus está reprovado, irmão. Porque tu está vivendo sem entendimento. Ai de ti se não estiver dentro de uma igreja. Tua mente vai te acusar de que tu não é de Deus. Porque tu foi cauterizada com essa mentira. De que tu só é de Deus e só vive para Deus dentro e por meio das religiões, na direção e autoridade dos líderes. Ai de ti se não for para o culto de ceia. Ai de ti se não tiveres atividade de culto na religião. Ai de ti se não for para os trabalhos religiosos. Ai de ti se não obedecer o chamado dos homens para a obra, o compromisso, o trabalho, a tarefa dentro de igreja. Porque tua mente foi cauterizada com a mentira de que tudo isso é para Deus. Obra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Aonde? Centralizando tua vida e teu viver aonde? Subjugado na autoridade e no domínio de quem? Guiado, instruído, praticando, defendendo e vivendo valores de quem? Seja prudente. Comece a usar a razão, a inteligência e o entendimento que Deus te deu. Para você analisar as coisas. E as coisas de Deus só podem ser analisadas pelo princípio da sua verdade, que é Jesus. Não analise e nem estabeleça as coisas de Deus pelo que os homens ensinam na religião. Você vai continuar perdido. Não deixe a sua mente com a interferência da religião. Não coloque nada como mediador entre você e Deus. Só Jesus. Só Jesus, a palavra dele. Purifique a sua mente, o seu entendimento. Deixe a luz de Deus iluminar o seu entendimento. A verdade do Evangelho ilumina o entendimento do homem. Para o homem ter o conhecimento da verdade por onde vai chegar a Deus. É só pelo conhecimento. Sua mente precisa ser desbloqueada do bloqueio que a religião coloca, o diabo por meio da religião e da mentira religiosa coloca para privar você de Deus. Deixe o Evangelho iluminar o seu entendimento, conheça a verdade e seja liberto. E em nome de Jesus,
você vai ter a verdadeira vida com Deus pelo conhecimento. Em Cristo e por Cristo. Amém?